Ele concretizou feitos fantásticos com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Alguns recordes conquistados por Rogério Ceni jamais serão batidos por outro goleiro. Por isso, e por muitas defesas históricas, ele deixou de ser uma lenda viva e ainda em atividade já virou mito. Praticamente um deus para os torcedores são paulinos. Este é o Rogério, um personagem que transcende muito a história sonhada por alguém que decidiu jogar futebol e proteger o seu gol. Os 25 anos a serviço da meta tricolor chegam ao fim com um grande evento, a Festa do Mito. O adeus do craque será no dia 11 de dezembro, em um super jogo reunindo amigos do goleiro com transmissão exclusiva e ao vivo aqui do Fox Sports. E para marcar a data, apresentamos a série Pra Sempre Mito, dividida em 2 episódios, contando a incrível trajetória de Rogério. Uma história vencedora que começou na cidade de Pato Branco, no Paraná, em 22 de janeiro de 73. Neste primeiro programa especial, vamos voltar no tempo para conhecer o início da carreira de Rogério, a infância do garoto que sonhava virar jogador de futebol e hoje, aos 42 anos, se consagra como o maior ídolo do São Paulo. O repórter Jackson Pinheiro é quem conta os primeiros passos dessa história. Os pés. E claro, as mãos transformaram este homem em mito. Mãos. Foram estas que trouxeram Rogério Ceni ao mundo. O Rogério, na época, foi uma criança que nasceu de parto normal. Nós tivemos a felicidade de atendê-lo e deu tudo certo. Era de uma família amiga minha. Dona Herta, uma pessoa muito equilibrada, se comportou muito bem durante o trabalho de parto. E hoje nós estamos aí diante de uma situação falando daquele menino que nasceu naquela época e que hoje é um ícone do futebol. Estamos em Pato Branco, sudoeste do estado do Paraná, a 430 quilômetros de Curitiba. Aqui, no dia 22 de janeiro de 1973, nasceu o Rogério Mickey Ceni. Rogério Ceni morou em Pato Branco até os 12 anos de idade, sempre no mesmo endereço. Esse daqui, Rua Itapuã, número 120, edifício Vila Romana. Lá, da sacada do 4º andar, onde morava a família Ceni, ele tinha uma visão privilegiada da cidade, que hoje tem cerca de 80 mil habitantes. Na década de 1970, Pato Branco era bem menor e o menino Ceni brincava tranquilamente pelas ladeiras da cidade, cercada de muito verde. Dona Mari era a babá do garotinho. Levado, gente. Eu não podia usar que nem saia, vestido, as coisas assim, né? Que ele se jogava no chão, né? Era arteiro o tal do Kiko, apelido de infância carinhoso de Rogério. Ele gostava muito de atirar coisas, né? Das janelas, da sacada e tal, né? Principalmente balas. Né? O pessoal que passava na rua, né? Ele tinha uma pontaria já desde pequeno, uma boa pontaria, né? Bom de mira esse anjinho, criativo também. Nas mãos, Dona Mari segura uma preciosidade. Desde pequeno, né, já nos primeiros cadernos, ele usava isso, né? Como ficava em apartamento e tal, né? Gostava muito de futebol, né? E mesmo sem saber ali, ele já tinha traçado o que ia ser no futuro, né? Rabiscando nas partidas imaginárias de futebol nos cadernos, né? Futebol, uma paixão desde sempre. Seu Matiello relembra com carinho do tempo em que Rogério Ceni jogava bola com um filho no quintal. Tinha um menino aí, 8, 9 anos, batendo bola com meu filho, o Tairone, né? De quando em quando quebrando vidro aí, né? E claro que a gente encontrou o Tairone, filho do seu Matiello, amigo de infância do Rogério Ceni. Olha aqui, quase quantos anos depois? Uns 28, 30 anos depois, né? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. O Tairone estava contando pra gente. Esse terreno aqui, onde hoje é um prédio, o que era aqui, Tairone? Aqui era um campinho que o pai construiu pra mim e pra meus amigos pra gente jogar bola aqui, né? Então eu jogava bola eu, o Rogério, o Júnior que morava na casa aqui ao lado, né? Só que não tinha muita graça, porque ele sempre foi, desde criança, a gente já tinha muita diferença, né? Então a gente jogava, por exemplo, 2 toques,
Então a gente tinha que jogar em duas crianças contra ele, assim, para perder, né? Já era bom de bola e bom aluno também. De família cristã católica, Rogério estudou neste tradicional colégio de freiras. As salas de aula, o pátio e a quadra seguem do mesmo jeito. Tivemos acesso ao histórico escolar do aluno Rogério Ceni. Da primeira à quinta série, sempre boas notas. A observação pertinente. Ótimo aluno. Aprovado. Pelo histórico que nós temos, ele foi um bom aluno, passou por todas as disciplinas que nós tínhamos, o ensino religioso também, que é algo forte e específico do colégio. Nota 10 nos estudos. Muitos tios e primos do goleiro ainda vivem em Pato Branco. Tivemos um encontro com eles e sempre que eles se reúnem, é assim, mesa farta, e as histórias do Ceni mais famoso fluem com muita alegria. Rogério, um dia nós pegamos uma Toyota do pai dele, pegamos emprestada, meio escondido, né? E fomos até a região assim, meio metropolitana da cidade para poder abastecer ela. E tivemos que atravessar a rodovia. E na volta, o carro morreu no meio da rodovia, naquele trevo. E aí vinha uma carreta grande e a gente desesperado dentro daquela Toyota, ele precisava dar o arranque, ele que estava dirigindo, e aquele troço não ia. E no último instante a gente conseguiu sair daquele sufoco ali e estamos vivos até hoje. E entre um papo e outro, uma revelação, Rogério Ceni era colorado apaixonado na infância. Isso mesmo, a foto, veja só, comprova. Ele vivia sempre muito ligado ao futebol e, como toda a família, a maioria são colorados, né, do Internacional de Porto Alegre, sempre era visto com camisa do Internacional, com uniforme do Internacional. Não jogou no time da família, mas jogou no Grêmio Industrial Patobranquense. De certa forma, o primeiro clube de Rogério. Ele tinha 9 anos, era um garoto como Matheus, como Renato. Seu Pernambuco é esse no cantinho esquerdo da foto. Ex-jogador de futebol, foi o primeiro treinador da vida de Rogério Ceni. Era um menino que se destacava fazendo gol, uma habilidade muito boa, tanto que o Brasil inteiro, quando vê o Rogério Ceni com aquele espaço preciso, saída de bola dele, do gol, aquele espaço preciso, eu atribuo isso aí ao futebol salão. Ainda longe do gol, era pivô no futsal, vale lembrar, mas desde já predestinado a ser atleta, vencedor, marcado por uma liderança, um talento absurdo. Falar desses tempos, relembrar os primeiros toques na bola de Rogério Ceni, mexe com seu Pernambuco. O que eu sinto pelo Rogério é uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação porque, imagine você ver hoje o Rogério do jeito que está e ter saído das minhas mãos aqui. Das mãos de seu Pernambuco, da quadra do Grêmio Patobranquense, dos desenhos nos cadernos na infância para o topo do planeta bola, está na história do São Paulo e do futebol mundial o tal do Ceni, de nome Rogério. Viveu momentos incríveis até hoje. Muitos, mas muitos deles com toda certeza por essas bandas, em Pato Branco. O mito aqui foi simplesmente uma criança, feliz e querida e muito levada. E na época, quando a gente vinha para cá, ali tem um trecho na estrada, que na época não existia avião, né? Era tudo estrada de terra, de Cuiabá para cá era tudo estrada de terra, são 500 quilômetros, né? E tinha que passar lá nesse lugar chamado de Posto Gil, e tinha que tomar a vacina para febre amarela, por causa da malária, né? Da coisa, né? E eu sei que ele quase foi pro soco, os caras lá não queriam tomar vacina nenhuma. Quase foi pro soco com os caras, né? Foi uma briga? Porque ele morre de medo de injeção, cara. E ele tinha tomado a vacina. E ele acho que não lembrou de levar a carteirinha da vacina. E daí teve que tomar a vacina de novo. Mas ele chegou puto da cara por causa disso, cara. Essa você falou de vacina, de injeção, eu lembrei dessa aí, cara. Para conquistar espaço e brilhar no futebol, Rogério Ceni teve de abrir mão de muitas coisas. Uma delas, a presença da família.
Chegar a uma cidade grande como São Paulo aos 17 anos, sozinho, pode atrapalhar e muito a vida de um atleta. Não foi o caso do Rogério. O mito superou tudo isso e jogando ainda na posição mais solitária do futebol. Vamos mostrar agora para você como o Rogério e os seus familiares superaram essa distância. Esse simpático senhor é o seu Eurídice Ceni, o pai do mito. Eu fico muito orgulhoso, né, dessa trajetória dele. A gente no início você não imagina que pode atingir esse auge, né? A vida esportiva de Rogério começou para valer na cidade de Sinop, estado do Mato Grosso. No início dos anos 80, seu Eurídice comprou uma fazenda e se mudou com a família de Pato Branco, no Paraná, para Sinop, que fica a 500 quilômetros da capital, Cuiabá. Naquela época, a cidade, que hoje tem 150 mil habitantes e 40 anos de idade, começava a se desenvolver. Aqui em Pato Branco eu tinha uma madeireira e a colonizadora tinha um vendedor daquelas áreas lá de Sinop. Eu conheci lá, eu fui lá em 77. Em 81 eu comprei essa fazenda. Mas daí era muito longe para você administrar aqui, administrar lá, era muito longe, então a gente decidiu, ou ficamos aqui ou vamos definitivamente para lá. O seu Eurídice veio aqui para Sinop ao lado da esposa, a dona Herta, com quem teve 4 filhos. A mais velha, Rosiclé, ficou em Curitiba, enquanto o caçula Rogério e os irmãos Rudimar e Ronaldo acompanharam os pais na mudança para o Mato Grosso. Nessa família de classe média, os filhos do seu Eurídice curtiram muito a infância e também a adolescência, motivados sempre a praticar esportes pelo pai, que também foi goleiro nos tempos de juventude. Eu fui doente por bola também, eu acho que o Rogério tem um pouco. Eu fui doente, fui goleiro, tive a oportunidade de fazer teste em Porto Alegre, em time profissional, mas isso eram outros tempos, há 60 anos atrás, eram outros tempos. Meu pai não deixou, eu queria que estudasse. Já Rogério contou com o apoio e incentivo do seu Eurídice e também com a ajuda do irmão mais velho. Você foi o tipo do irmão mais velho que ensinou também os primeiros passos do futebol Com certeza, ou não? Com certeza. Você jogava bola com ele? Jogava bola com ele. Nós morávamos, tinha uma quadra de tênis, de futebol, e assim na parte bem de trás tinha um pedaço de gramado e tinha uma tela no fundo. Então tinha as traves ali em cima da quadra e a gente afastava ela lá na tela. E ele ficava em cima da... Eu era o goleiro. Ele tinha uma potência no chute, cara, que era uma coisa pavorosa. Eu acho que ele já nasceu com essa parte esportiva no sangue, porque desde pequenininho ele adorava uma bola. Tanto é que eu lembro muito bem que quando ele estava, no aniversário dele dos 3 anos, ele estava num dia muito azedo. Ele só riu quando ele ganhou uma bola de presente. Nessa onda de praticar esportes, Rogério começou a jogar vôlei pela seleção da cidade e futebol pelo time do Banco do Brasil, onde trabalhava. Ali passou a atuar com mais frequência como goleiro e um pouco mais tarde foi defender a equipe do Sinop Futebol Clube, onde conquistou o título de campeão estadual do Mato Grosso em 90. O Rogério, ele brincava bem no gol e fora do gol. Ele uma hora jogava do gol, eu falei para ele, você tem que definir. Ou você é goleiro, ou você não vai dar nada. Começa a jogar aqui e jogar ali, é melhor você definir. Aí ele optou por ser goleiro. Foi campeão pelo Sinop em 1990, né? Primeiro título que saiu da capital, porque normalmente o título sempre fica na capital, né? Essa primeira conquista contou com a torcida da dona Herta, a mãe de Rogério, que faleceu em 93, quando o goleiro começava a ganhar espaço no São Paulo. Minha mãe, ela faleceu até muito cedo, né, e foi vítima de câncer. E nessa época, a época mais marcante para todos nós, a família, onde o Rogério estava na Espanha disputando aquele torneio Teresa Herrera, acho que é, e eles chamaram ele voltou, né? Então, quer dizer, ele sempre foi um exemplo para nós, mesmo sendo o irmão mais novo, sempre foi um exemplo para todos nós da família. Ele sentiu muito, ele era o caçula, sabe, o caçula, né, sempre tem os seus privilégios, né? Ele sentiu muito da falta da mãe, sentiu muito mesmo.
mas infelizmente a vida é assim, né? Cada um tem o seu dia e a gente tem que suportar, né, a dor, né? A irmã Rosicler passou a ser a única mulher da família e foi muito importante para Rogério. Quando ele ganha um título, quando tem alguma comemoração, eu acho que ele sempre pensa na minha mãe, assim, né? Que ela gostaria muito de ter acompanhado a carreira dele. Então, e até hoje, a minha mãe, quando ele começou, ela tinha muito medo que ele se machucasse. Então, todo jogo, ela acendia uma vela, né? Rezava para que ele não se machucasse, para que fosse tudo bem, né? E depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a fazer isso. E até agora eu faço, né? Eu tenho minha vela, acendo, principalmente para ele não se machucar, né? Infelizmente, Dona Herta não conseguiu ver em vida a vida bem vivida de Rogério Ceni no São Paulo. A mãe que arriscou a própria vida pelo filho. O Rogério talvez fosse para não ter nascido, se não fosse a determinação da minha mãe. A gravidez dela era uma gravidez de alto risco, onde podia acontecer qualquer coisa. E o médico falou que haveria possibilidade, se fosse o caso, seria uma opção, teria que optar entre correr o risco ou abortar. E ela preferiu correr o risco e foi brava e teve o filho e deu tudo certo, né? Aliás, muito certo. Da gravidez de risco nasceu um grande campeão. Mas será que a família esperava que Rogério fosse alcançar tantas conquistas? Não, nem ele acreditava, né? Isso foi acontecendo, né, cara? Foi firmando lá e foi ficando, e ele tem uma personalidade marcante mesmo. Ele é uma personalidade forte mesmo, né? Ele, quando ele tem uma opinião, ele gosta de demonstrar que tem, né? Então, sei lá, se isso acho que ajudou um pouco também, né? Recentemente, Rogério completou 25 anos no São Paulo. Tanto tempo no mesmo clube é uma raridade nos dias de hoje, o que faz do goleiro um dos últimos românticos do futebol. Eu não sei, né, se é o último romântico, mas ele sempre me falava que o dinheiro não é tudo, né? Você tem que trabalhar onde você se sente bem, né? Então, eu acho que o dinheiro também não é tudo. Não adianta, sei lá, 40 graus negativo e sofrer outra língua e só para ganhar um pouco mais. Não sei também se isso é o primordial. O sol se põe aqui em Sinop e Rogério se prepara para a aposentadoria. Mas o que será que o mito vai fazer depois que pendurar as chuteiras? Eu acho que o que ele pensar fazer, ele vai ser bem sucedido. Eu acho que pelo tempo que ele está nesse meio, para ele se sentir bem, seria continuar nesse meio do futebol, né? Eu tenho a impressão que ele tem condições de ser um bom treinador, um bom diretor de futebol, né? Qualquer coisa desse tipo. Até um bom comentarista, que você só um testemunha que ele se expressa muito bem. A luz do palco onde o mito sempre brilhou, agora começa a se apagar, porque chegou a hora de Ceni sair de cena. Rogério Ceni nasceu em Pato Branco, norte do Paraná, mas passou boa parte da infância em Sinop, no Mato Grosso. A história vencedora do goleiro começou a ser construída com muito esforço no time local. Na adolescência, o jovem sonhador se dividia entre o trabalho no Banco do Brasil e o futebol profissional do clube da cidade. O repórter Fernando Caetano foi até lá, foi até Sinop, conversar com quem acompanhou as primeiras defesas do mito, ainda nos anos 80. O futebol sempre foi o esporte preferido de Rogério, mas ele começou a se destacar primeiro como jogador de vôlei. E foi aqui nesse ginásio onde o Rogério Ceni treinava vôlei pela seleção da cidade de Sinop que ele encontrou e conheceu o Paulinho, grande amigo dos tempos de adolescência. Como é que foi esse dia, Paulinho? Eu tinha recém-chegado na cidade e aí na escola onde eu estudava, a professora de educação física me indicou a seleção de vôlei, que eles treinavam às 5h30 da manhã. E eu vim
Eu cheguei aqui, era umas 5h15 por aí, e quem me recebeu foi o Rogério. Como ele já era um atleta experiente da seleção, já treinava há algum tempo e tal, eu fiz a aula, o treino com ele. E foi muito legal porque assim, é uma história que onde eu conheci o cara, onde eu vinha conhecer um grande amigo e que a gente tem contato até hoje. E foi aqui, nessa quadrilha. Hoje ela tá legalzinha, bonitinha, mas na época era coberta de telha, com madeira, os pés direitos era madeira e tal, o piso era diferente, mas foi onde treinava a seleção da cidade que o Rogério jogava. E o Rogério jogava em que posição no vôlei? Cara, eu acho que era saída de rede. Saída de rede. Isso, mas era um grande jogador de vôlei também. A amizade ficou ainda mais forte depois que os dois começaram a trabalhar juntos. E foi aqui nessa agência bancária que o Rogério Ceni conseguiu o primeiro emprego dele, Paulo. Verdade, no departamento rural, que era no segundo piso da agência. Ele ficava na parte de cadastro, preenchia os cadastros dos produtores, isso tudo com máquina de escrever, entendeu? Os negócios, não existia computador. Paulinho também levou a equipe do Fox Sports até o clube do banco onde eles jogavam e onde Rogério começou a levar mais a sério a carreira de goleiro. Aqui era o nosso ponto de lazer, a nossa diversão era aqui. Era aqui que a gente vinha brincar aos sábados, aos domingos. Quarta e sexta a gente tinha jogo, a gente tinha compromisso com esse jogo aqui à noite. Na sexta-feira a gente era goleiro contratado para jogar. Rogério começou a se destacar e foi aprovado no teste para defender a equipe do Sinop. Ele entrou como terceiro goleiro. O titular era Marília, mas ele sofreu uma grave lesão. Acabei torcendo o joelho, rompendo o ligamento, né? E tendo que passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, né? Então acabou a gente ficando de fora. O Rogério foi para um jogo que nós tínhamos contra a equipe do Misto em Cuiabá, ficou na reserva. O Valdir Braga, como goleiro titular, acabou num lance de escanteio, dando um soco na bola, o cara cabeceou, machucou o pulso, o Rogério entrou nesse jogo. E pela falta de estrutura, nós já ficamos em Cuiabá e de Cuiabá nós fomos para Cáceres para jogar. E aí o Rogério entrou como goleiro titular, defendeu um pênalti e o Nilo resolveu, mesmo com a volta a recuperação do goleiro Valdir Braga, ele resolveu manter o Rogério como titular, né? Rogério era bom de bola e também ia bem na escola. Observando o boletim, as notas do Rogério são boas, né, Paulo, de um modo geral? Ele sempre foi estudioso, assim, ele sempre foi dedicado, né? Então, não poderia ser diferente, né? Ó, você nota aqui, ó, língua portuguesa que ele tinha um pouquinho mais de dificuldade, 6. Mas o resto, ó, matemática, geografia, histórica, tudo 8, 9, educação física 9, curioso, né? Curioso, e hoje fala super bem, tem uma oratória excepcional, é um cara que fala bem com as pessoas, se comunica bem. Nenhuma nota vermelha, a menor que eu vi aqui foi 6, e o resto, ó, na maioria, tudo 8 e 9. Parabéns, Rogério Ceni, hein? Bom goleiro, bom aluno. Bom histórico escolar e um bom nome para ser homenageado e lembrado para sempre. O título estadual do Campeonato do Mato Grosso de 1990 e tudo que o Rogério Ceni conquistou ao longo da carreira dele foi tão importante que aqui no Estádio Gigante do Norte o clube decidiu homenagear o mito com o espaço aqui, ó, o Memorial Rogério Ceni, que procura resgatar um pouquinho da história do goleiro. A gente começa aqui na época onde o Rogério era apenas um atleta de voleibol, né? Então a camisa aqui dessa época. Partimos para um pouco da história do Rogério, quando ele chegou aqui em Sinop, em 1989, quando ele participou da nossa equipe, e aqui na época de 1990, onde ele foi campeão. Logo em seguida, o Rogério foi fazer um teste na equipe do São Paulo e
aqui conta um pouco da história dele, de todos os títulos que ele ganhou, Copa Libertadores. Desse lado aqui tem o ápice da carreira, onde ele participou do título mundial pela seleção brasileira. Ô Marília, pelo que você conhece do Rogério, o futuro dele, você acha que ele vai para o lado de treinador, de repente presidente, pode virar um comentarista esportivo? O que você imagina? A gente vê no Rogério as qualidades de um diretor, de um técnico, de um presidente. Tudo que ele se propõe a fazer, o que ele se propôs a fazer, ele sempre fez com bastante determinação, com bastante vontade. Então, pela seriedade, pelo respeito que ele tem, qualquer uma dessas funções que ele exercesse dentro do futebol brasileiro seria excelente. E pela índole, pela capacidade, melhoraríamos e muito o nosso futebol brasileiro. Rogério, meu grande irmão, parabéns, cara. É difícil achar a palavra, né, pra te parabenizar e para passar para você nesse momento, né, que é um momento muito difícil, né, onde você encerra uma carreira tão vitoriosa e tão especial como a sua. Então, para mim é um prazer tão grande ter participado e acompanhado a sua carreira. Você é um cara diferenciado que vai estar sempre no coração de todos os torcedores do São Paulo e do Brasil também, em geral. Então, parabéns, claro. Bom, Rogério, eu queria te agradecer e posso dizer que essas palavras, elas servem para todos os São Paulinos. Acho que o que eu vou falar para você, todo São Paulino gostaria de dizer. Muito obrigado pela belíssima carreira que você teve, né? Sempre vestindo, né, a camisa do São Paulo com muito amor, com muita dedicação. Muito obrigado pela partida espetacular que você fez contra o Liverpool, nos dando o 3º Mundial, sem dizer tantas Libertadores que você foi decisivo como goleiro artilheiro, né? Você está marcado no coração e na história do São Paulo Futebol Clube. Tem uma boa aposentadoria, mas espero que você logo mais esteja ajudando o São Paulo. Seja como técnico, como diretor, como presidente, eu não sei. Eu sei que a sua história no São Paulo não acabou. Até breve. Parabéns para o Rogério, né? Um goleiro excepcional dentro do gol e diferente fora dele, né? Goleiro artilheiro, o goleiro é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, né? Muito bacana, ele merece uma festa muito grande, porque realmente é um ídolo do São Paulo e um ídolo do futebol brasileiro. Meus parabéns ao Rogério Ceni. Grande Rogério Ceni. Quero mandar uma mensagem também, já que fosse um cara muito especial e importante na minha carreira. E foi um prazer ter jogado contigo, um prazer ter dividido mais de 3, 4 anos jogando juntos, de ganhar títulos, pois tu foste sempre um cara muito determinado, obstinado a bater todos os recordes, um exemplo de liderança, de caráter. Acho que falar aqui os adjetivos teus, não, tinha que ir pelo dicionário. Tu foste um exemplo de jogador e de pessoa, por isso te admiro e parabéns pela tua carreira, pela tua trajetória e por todas as tuas conquistas. Um grande abraço e conta sempre comigo. No próximo bloco, você vai ver como o jovem Rogério Ceni começou a escrever no São Paulo uma das mais impressionantes histórias do futebol.
Sim, estamos de volta! Você já sabe, o adeus de Rogério Ceni será no dia 11 de dezembro, com transmissão exclusiva do Fox Sports. E aqui estamos nós com Pra Sempre Mito. Este é o primeiro especial que relembra a carreira de Rogério Ceni. Agora a gente vai ver como o mito foi aos poucos escrevendo seu nome na história do São Paulo e também do futebol. O maior ídolo da história tricolor tem 25 anos de clube. Uma relação de muita identificação e entrega que começou em 1990, aos 17 anos de idade. A repórter Lara Mota conta como foi o início de Rogério Ceni no tricolor paulista. Mais de 2.000 quilômetros separam Sinop, em Mato Grosso, da capital paulista. A metrópole pode ser ainda mais assustadora para um garoto de 17 anos. Quando chegou ao São Paulo, Rogério foi morar, sabe onde? No Morumbi, sem trocadilhos. Ele morava mesmo debaixo das arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo, o gigante que o consagrou. Nos últimos 25 anos, o São Paulo foi a casa de Rogério Ceni. Os bancos do CT eram praticamente o sofá da sala. Talvez nem ele nem ninguém imaginassem que essa seria uma história tão longa e de tantas glórias. Mas olha que o começo não foi fácil. Eu acho que esse início, tanto do Rogério, o meu início também, ele é diferente do que acontece hoje, da realidade de hoje, né? Zete era o goleiro titular do São Paulo quando um jovem garoto começou a despontar nas categorias de base do clube, mais especificamente na Copa São Paulo de 1993. A gente já observava o Rogério jogando na Taça São Paulo, né? Que na época o mando de jogos da Taça São Paulo acontecia no CT da Barra Funda. Então, após o treino, o Tele, né, sempre ficava ali observando e nós também ficávamos acompanhando. O Rogério chamava atenção, né? O primeiro treinador de goleiros que insistiu para que aquele menino magro e alto fosse para o profissional foi Valdir Joaquim de Moraes. Eu trabalhava com o Tele no São Paulo e eu falei, Tele, vamos deixar esse moço aí aqui porque eu acho que ele vai ter uma carreira bonita. Valdir estava certo. Mas nem por isso aquele início foi fácil. Ele achava que não tinha uma possibilidade de um time profissional, que ele ia embora, estava com saudade do pai, que o pai morava no Paraná, pai e a mãe, e ele alegou isso. A ligação com a família sempre foi grande. Dona Herta e seu Eurídice nunca pouparam esforços para agradar o filho temporão. Longe dessa proteção, longe de tudo, Rogério moldou a personalidade. Virou Rogério Ceni. Quando chegou ao time principal, ele era apenas o terceiro goleiro. Na frente dele, na linha de sucessão, havia outro jogador, para muitos, um dos melhores goleiros que já passaram pelo São Paulo. Alexandre estava pronto para substituir Zete e era o preferido de Tele Santana. Quando o Tele colocou o Alexandre, o próprio grupo também sentiu que não tinha problema nenhum, né? Podia deixar chutar, porque o Alexandre era muito bom goleiro, era canhoto, né? A reposição de bola dele era muito boa, ele era rápido, um goleiro ágil, né? Seguro, né? Fazia as defesas firmes, assim. E isso trazia confiança para o grupo, né? E o Tele também, o Tele gostava muito do Alexandre, né? Alexandre morreu pouco tempo depois em um acidente de carro. A tragédia acabou abrindo espaço para Rogério. A gente não sabe o destino, o que poderia acontecer, né, se o Alexandre estivesse vivo hoje, né, e o que ia acontecer com o Rogério, né, se ia ter a mesma performance, ou talvez em outro clube, né? Mas eu acho que Deus quis isso, o destino quis dessa forma, né? E o Rogério aproveitou essa oportunidade. E como aproveitou? Rogério ganhou a confiança dos treinadores muito antes de se tornar o queridinho da torcida. Quando apareceu essa proposta do Santos pro Zete, né, o Muricy abriu mão porque achava que já era o momento do Rogério para ele se firmar no time e jogar.
Milton Cruz chegou ao São Paulo no ano em que Rogério Ceni teve a primeira oportunidade no time principal. E lembra bem desse tempo. Chegar mais cedo, 1 hora antes dos treinos, com um saco de bola nas costas, ia pro campo ali, colocava uma camisa no ângulo, assim, na trave e começava a treinar. A habilidade, a pontaria, o jeito de bater na bola logo chamaram a atenção. A gente treinava a falta após o término do treino com o Tele Santana. Eu fazia de brincadeira, né? A gente colocava uma camisa lá na trave, colocava a barreira e a gente ficava brincando, quem ia derrubar a camisa, né? Eu brincava, mas o Rogério já encarava com seriedade. Muricy Ramalho foi o treinador que deu a primeira chance. O técnico sempre teve um carinho muito grande pelo goleiro, mas não apostaria nele se não tivesse certeza do talento do jovem pupilo. O gol inaugural aconteceu no Campeonato Paulista de 1997, contra o União São João de Araras. De lá para cá, as faltas, os pênaltis e os gols se multiplicaram. Rogério caiu nas graças da torcida. Virou ídolo, virou mito. As noites frias do Morumbi, sofridas para aquele garoto assustado, viraram noites de glória, que jamais serão esquecidas por uma imensa e apaixonada torcida. Ajuda de custo, eu acho que era 1/3 do salário mínimo, 2/3 do salário mínimo da época, né? Ele foi e comprou um tênis novo e saiu feliz da vida da loja, né? Eles peguei mais alguns colegas, pegaram o ônibus e logo foram, sempre passava a catraca, parece, e ficaram para trás, e nisso entrou o pessoal e assaltaram eles e levaram o tênis. Ele chegou no Morumbi de meia, né? Então foi uma experiência para ele, que era um garoto que sempre viveu na cidade do interior. Foi uma experiência terrível, porque não estava acostumado a essa violência, né? Não estava acostumado a esse tipo de situação. E ele ligou para minha mãe sempre é aquela que, né, sempre, puxa, fica com mais medo, mas o meu pai insistiu que ele foi para lá, né? E aí que a determinação, e que ele ia permanecer lá, né? E que as coisas iam dar certo e que ele ficasse lá, né? Nas quase 3 décadas defendendo o gol do São Paulo, o goleiro artilheiro Rogério Ceni conquistou títulos, quebrou recordes, jogou ao lado de grandes craques e fez muitos amigos no futebol. Alguns deles revelaram à equipe do Fox Sports histórias curiosas e até surpreendentes do mito. Confira! Este Levir Coupe, ao se dar conta de que o título paulista que ele ganhou com o Rogério Ceni foi há 15 anos... Vai fazer 15 anos? Não acredito. O Rogério era o goleiro. O Rogério era o goleiro de São Paulo. Você era o técnico. Aí, isso não é verdade, cara. Já passou muito rápido. Eu pensei que foi esses dias aí, ó. Faz muito tempo. Mas recentemente, Levir e o mito tricolor bateram bola na literatura. Eu tive a felicidade de escolher o Rogério para escrever o prefácio do livro. Que foi uma ligação, aconteceu numa decisão. Numa decisão, o Rogério fez um gol de falta contra o Santos, era o Campeonato Paulista, que nós ganhamos em 2000. O Rogério fez o gol, saiu correndo de lá e veio me dar um abraço no banco. Quer dizer, então... Isso é um negócio assim inexplicável, né? Que se atinge um objetivo, o cara atinge um objetivo e passa para abraçar todo mundo no banco. É uma coisa inesquecível, assim. São momentos que ficam gravados pra gente. A frieza dele enfrentar um atacante, né? A saída do gol, ele tem uma saída boa do gol, o tempo de bola é importante dele.
E defesas, né? Ele faz defesas às vezes que você acha que a bola passou, né? Tomou o gol e ele consegue recuperar. E essa competitividade não é só em dia de jogo, não. Rapaz, o Rogério não gosta de perder rachão, velho. O rachão, o Rogério dá vida no rachão, aquele treino antes do jogo ali, que é descontraído que nós fizemos hoje aqui. Ele não gosta, ele joga na linha, ele dá vida, ele briga com o juiz, ele briga com os companheiros, ele briga com o adversário. Ele foge um pouco do estereótipo de jogador de futebol, de ser brincalhão, aquela coisa. Ele é mais sério, ele é mais na dele. Ele chega no clube primeiro, o treino é às 4, 2 horas da tarde ele está no clube, o treino acaba às 6, ele sai do clube 7h30, 8 horas. E é por esta entrega à profissão que o goleiro é admirado até por adversários. O zagueiro Edi Carlos defende o Atlético Mineiro, mas foi revelado no São Paulo e diz que mesmo antes de colecionar recordes na carreira, Ceni chamava atenção pela postura. Independentemente da, vamos dizer, no futebol, da moral que ele tem no clube, você nunca vê ele aproveitar disso para tirar benefício próprio, seja de um treinamento que não queira ir de chinelinho, ou uma concentração, ou chegar atrasado e dizer, eu sou o Rogério. Nunca vi isso. Sempre chegamos 1h30 antes dos treinamentos e a concentração sempre estava lá alegre, satisfeito. Nunca vi reclamar de uma concentração. Josué foi capitão na Alemanha, ganhou títulos com o Wolfsburg. Mas durante os 2 anos e meio em que defendeu o São Paulo, o volante diz que nunca viu um exemplo de liderança tão grande quanto de Rogério na conquista da Libertadores de 2005. Rogério Ceni no intervalo, né, antes da gente voltar aí para o segundo tempo, frisou bem, né, essas palavras, né, de que era uma oportunidade única, né, que a gente estava tendo naquele momento e que a gente não poderia deixar de escapar. Então ele exercia uma liderança muito grande e sempre procurava passar uma confiança e uma concentração muito grande para o grupo. Foi há 10 anos, mas o zagueiro guarda como se fosse ontem, o momento em que teve a certeza de que o São Paulo não perderia a decisão do Mundial de Clubes para o Liverpool. No momento que o Gerard bateu, eu não estava na barreira, eu já me girei para ir para um possível rebote. Sempre eu já ia num possível rebote. Então quando eu girei, a bola saindo, antes de chegar, eu falei, essa não tem como não. Que quando tem batida que você olha, você fala, rapaz, essa não tem como. E ele, de forma espetacular, foi lá e buscou e aí, tipo, agora a gente não tem como perder mais esse título não, cara. Depois dessa, o título é nosso. Ele vai assistir essa entrevista. Você tem alguma mensagem para dar diretamente para ele, agora que ele vai iniciar em 2016 uma nova fase na vida dele? Não, eu só queria agradecer, né, pelo momento bom que eu passei, né, nesses quase 3 anos de São Paulo, né, ao teu lado. E pode ter certeza que você vai estar encerrando a carreira como um dos jogadores mais respeitados e mais vitoriosos do futebol brasileiro. Então pode pendurar a chuteira, mas com muita tranquilidade, com muito orgulho, porque tua história é vitoriosa. Falar do Rogério é fácil, né? Difícil é ser ele e fazer o que ele fez. Certa vez me perguntaram, quando eu vim aqui para o Atlético, né, um amigo pessoal perguntou qual foi o maior craque que você já jogou. Já tinha jogado com Rui Costa no Benfica, Ronaldinho aqui e tal, e ele esperava falar alguém assim, e eu falei, Rogério Ceni. O folclórico Levir economizou elogios e aproveitou a despedida do camisa 1 do Morumbi para fazer, digamos, uma cobrança. Não tenho nada para oferecer nesse momento, Rogério, a não ser te mandar um grande abraço e, é claro, um jantar com vinho que você está me devendo, porque ele também é mão de vaca, ele não gasta nada. Ele nunca gastou nada com a comissão técnica, que eu saiba. Então ainda espero pegá-lo um dia com esse dinheirinho que você conseguiu juntar e que você pague um bom vinho, pelo menos, Rogério. Um bom vinho para a gente bater uma resenha. Você é um líder dentro e fora de campo, muitas vezes, às vezes um pouquinho chato, né? Mas um grande profissional, campeão do mundo pela seleção também em 2002. E eu desejo para você agora, nessa segunda etapa da sua vida, que você realmente possa ser tão melhor como você foi dentro de campo, né?
expressar tudo aquilo que você sabe, a sua experiência, a sua liderança, o seu comprometimento dentro de campo ou fora, não sei qual é a situação que você vai buscar. Mas parabéns pela sua carreira, Deus te abençoe muito e muito sucesso. Grande abraço. O que ele escolher, eu acho que eu só desejo felicidades, assim como todos esses anos ele nos deu muitas alegrias. Então, que ele seja feliz nas suas escolhas e muito obrigado por todos esses anos dentro do São Paulo. Olha, está sendo assim um momento muito difícil, acho, para ele. É uma pessoa e um profissional que se dedicou praticamente a vida toda aqui dentro do clube. E você parar de fazer o que você mais gosta deve ser muito difícil. Então, respeito ele muito pela pessoa, pela carreira, pelo profissional que ele é, por tudo que ele me ensinou. Aqui dentro, que não foi pouco, foi muito, aprendi muito com ele. Pelo profissional, a vontade de vencer que ele tem, isso é impressionante. Mas está sendo assim um momento muito difícil para ele. Se ele for continuar aqui, vai ser sempre bem-vindo e tenho certeza que até fora do gramado ele vai me ensinar muito. É um amigo que a gente vai perder. Acho que São Paulo vai perder muito, né, sem ele aqui, e o futebol brasileiro também. Acho que nós vamos sentir muita falta dele. Eu principalmente porque todo esse tempo, né, que a gente está junto, aprendi muita coisa com ele e também pude compartilhar momentos muito felizes e momentos tristes aqui no São Paulo. E ele sempre foi a pessoa que me apoiou, né? Sempre confiou no meu trabalho, sempre confiou na minha honestidade. Então, acho que eu vou ficar muito triste, mas o amigo vai ficar para sempre. O profissional que a gente vai perder. Então, eu desejo toda a sorte do mundo, né, para ele, que ele possa escolher a melhor coisa que ele for fazer, se for ser treinador, se for ser comentarista. Isso é uma coisa minha, eu falando, não sei, né, pode ser, mas desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele merece tudo de bom. Mito vem do grego mitos, conto, relato de feitos maravilhosos, onde os protagonistas são personagens sobrenaturais, deuses e monstros ou extraordinários, os heróis. Os mitos fazem parte de uma cultura própria e no futebol as histórias são verdadeiras. Se futebol é religião para muitos, uma coisa é certa: nos últimos 25 anos, proezas impressionantes criaram um dos maiores mitos do futebol brasileiro. Hellis mortal? Não. Rogério Ceni já não é mais princípio, meio e fim. Como jogador, foi capaz de ir além dos limites antes impostos pelo futebol. Debaixo das traves, travou grandes batalhas. Defender sempre foi a obrigação básica. Não a fez de maneira básica, comum. Desde o começo de tudo, sempre foi o primeiro a chegar nos treinamentos, o último a sair. Exercícios repetidos, a exaustão, explosão, colocação precisa, reflexo, personalidade. Sabe qual é o jeito de voltar à confiança? Correr todo mundo, lutar todo mundo. Foi gigante com as mãos, sim, mas desde sempre também tinha como instinto atacar. Rompeu as barreiras da grande área, transpôs mais de algumas dezenas de barreiras na carreira. Uma a uma, elas iam caindo diante do 0-1, um 10 invertido, papéis invertidos. As façanhas logo ganharam o mundo, assombraram a todos. Neste caso, a dúvida se eram reais nunca existiram, porque tudo mesmo o que fazia em campo foi registrado.
catalogado, documentado como histórico, já que a cada jogo um capítulo novo era escrito. A cada partida, o homem se transformava em mito. Quem sabe o que a gente passou, todo mundo achando que a gente estava fora. Nunca ninguém está fora, principalmente quando veste essa camisa. Que você seja o combustível, que essa seja a máquina, que a gente chegue lá. O povo assim o fez, na ausência de uma compreensão racional daquilo que estava em vista, já não o veremos mais em ação. Mas como os gregos, passaremos suas façanhas à frente para gerações futuras. Contaremos histórias que parecerão fantasias, lendas, mentiras sobre um mito. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês! De escrever história! Escrever história! Vamos lá dentro e vamos lá! Imagina você para o seu filho. Viu um goleiro marcar mais de 100 gols. Mas existirão as imagens para o garoto. A comprovação de que Rogério Ceni foi além de tudo que um goleiro pudesse ser, foi um mito. Ou melhor, é um mito, mas real, vivo e eterno para o futebol mundial. 25 anos de São Paulo. Uma vida profissional dedicada ao tricolor. Este é Rogério Ceni. E a festa de adeus do mito será no dia 11 de dezembro, com transmissão exclusiva e ao vivo do Fox Sports. No próximo programa especial, você vai acompanhar os últimos dias de Rogério no clube, os títulos e os recordes conquistados pelo goleiro artilheiro. E você vai saber também o que vem por aí, o futuro do maior ídolo da história do São Paulo. Tchau, até a próxima!